Vamos tentar analisar aquilo que aconteceu esta tarde em Belo Horizonte com Jaime Prieto, que faz parte da APA, a Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea. Boa tarde, boa noite, aliás, Jaime, bem-vindo. Temos uma imagem que é algo que, à partida, nos deixa, enfim, descortinar um pouco melhor aquilo que pode ter acontecido. O que é que pode ter sucedido, Jaime? Bom, ainda, como sempre, em primeiro lugar, boa noite e obrigado pelo convite à Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea. Temos muito pouca informação. Aquilo que podemos, basicamente, é elaborar um pouco em torno das imagens que nós temos disponíveis. O que é que nós percebemos? Percebemos que temos uma aeronave ligeira, transportava 5 passageiros, se não me engano, e que aparentemente estava num voo para São Paulo, tinha a obrigação de ter combustível suficiente para o voo, mas teve uma falha que aparentemente ligada à parte de propulsão do avião. Ou seja, não parece haver uma falha mecânica, uma vez que o avião não está a cair. A fuselagem do avião está íntegra, o avião parece aparentemente estar sob controle aerodinâmico por parte do piloto, uma vez que ele vem a planar e consegue ainda fazer uma volta, uma meia volta, que é aquela final que depois embate no edifício, e isso leva-nos a crer que foram cumpridos os 3 primeiros passos de uma emergência para a qual um piloto se prepara, que é, quando da emergência, voar, fly, voar, navigate, navegar o avião e comunicar. Aparentemente também comunicou o Mayday, a emergência que estava a decorrer, porém pode não ter tido, e isto às vezes é mesmo uma circunstância de sorte, e estava a sobrevoar uma zona urbana. Ora, nestas zonas urbanas é muito difícil encontrar um bocado de terreno, mesmo que seja um terreno árido ou uma estrada onde se possa fazer uma aterragem de emergência. Aparentemente, dá a ideia que ainda há algum controle sobre o avião, provavelmente à procura desse espaço, que é o que o piloto tenta logo identificar. Primeiro, preocupa-se em voar o avião dentro do que é possível, no estado que a aeronave se encontra, depois navega para aquilo que pode ser a zona ideal para uma aterragem de emergência, que num centro urbano é muito complicado, e só depois comunica. Infelizmente, no fundo, a confirmar neste aquilo caso, que está a dizer, a imagem mostra bem como o avião acaba por embater na parte superior do edifício, com de facto o aparelho a tentar ainda levantar o nariz, como se diz na gíria, mas a não conseguir fazê-lo. Notei, porque há um pormenor que pode ser importante, não houve explosão no momento do embate. Isso diz-nos o quê? Isso tem sido discutido. Não é imperativo que, por ter combustível a bordo, tenha que haver uma explosão. Há muitos casos que tal não acontece. Portanto, pode levantar logo dúvidas se haveria suficiente combustível a bordo ou não. Mas, ligado a combustível, podemos também ter, por exemplo, problemas de combustível contaminado, e o combustível estaria a bordo. Ainda assim, não é imperativo que um impacto tenha obrigatoriamente explosão. Portanto, é razoável suscitar essa dúvida nesta altura, mas é só mais um dos vetores que será avaliado pelo Gabinete de Investigação, que seguramente já se está a debruçar sobre os destroços neste momento. Até porque o avião tinha acabado de levantar voo do aeroporto local de Belo Horizonte, não havia razão para... Parece muito, isto é aviação ligeira, digamos que é uma aviação que se rege ainda assim por uma série de parâmetros aeronáuticos da formação dos próprios pilotos, não tem o mesmo tipo de parâmetros de segurança e de reforço de segurança que tem a aviação comercial de passageiros de hoje em dia, mas isso, digamos que seria quase impossível, porque implica a inspeção de voo, implica verificar que temos combustível e implica inclusive verificar a qualidade do combustível, drenando um bocado de combustível das asas do avião, normalmente dos depósitos, para ver se ele está em condições ou não. Se todos esses passos foram cumpridos, é com certeza qualquer outra razão que levou a não haver a explosão, e que pode muitas vezes acontecer. E que a priori não podia ter sido detectada, senão o piloto não teria obviamente levantado. Claro, não iria Mas ele descolar. imediatamente, pouco tempo depois, está a comunicar à torre de controle que está com problemas. Isso, enfim, leva-nos à conclusão que pode ter sido, de facto, aqui uma questão da propulsão que o avião não tinha, porque não conseguiu ganhar a respectiva altitude.
Não tenho bem noção e temos pouca informação ainda para saber em que fase do voo. Sabe-se que foi pouco depois da descolagem, mas para estar a fazer uma descida planada, digamos assim, à procura de terreno numa zona urbana, é porque o aeroporto também deveria estar muito próximo das imediações e a rota de saída do voo deveria sobrevoar essa zona urbana. A altitude na aviação, a altura ao sol, a altitude a que o avião está a voar, é para o piloto também, digamos, uma garantia de segurança. Porque se o motor falha, o avião não cai. Era isso que eu estava a dizer há pouco. A estrutura aerodinâmica do avião está íntegra. Portanto, ele consegue ter... os movimentos que o avião descreve. E a mesma volta que é feita no final parece ser uma volta perfeitamente plausível, com uma situação de planagem controlada pelo piloto. O que é que acontece? Quanto mais altura ao sol nós temos, quanto for maior a altitude, mais nós conseguimos planar o avião e percorrer mais espaço em terra e procurar assim a melhor solução para a nossa aterragem. Ora, se a altitude for baixa, quando temos a falha de motor e se a falha de motor for total, nós temos uma pouca distância para planar. Numa zona urbana, torna a situação ainda muito mais difícil. Manifestamente impossível, de facto, para o piloto. Quase impossível. Quase impossível. Nós temos imagens de muitos acidentes que passam hoje em dia por todo lado na internet. A aviação costuma, como em qualquer situação na vida, falar-se de milagres. Neste caso, temos 3 pessoas que escaparam com vida, com ferimentos graves, algo que é raro também neste tipo de acidentes. Acontece e infelizmente ainda houve vítimas, mas por vezes nós vemos certos e determinados tipos de aterragem de emergência que terminam em sucesso e nada o indicava, tipo desde imagens de aviões a aterrar no meio de autoestradas com caminhões e com tráfego a passar. Neste caso, infelizmente, não se conseguiram salvar todos, mas ainda há alguma esperança que, talvez até pelo controle que houve do avião e pela forma como o voo planado foi controlado, ainda se tenha conseguido reduzir, digamos, alguma tragédia ou impacto final. Eu estava aqui a olhar para o registro feito pela empresa, pelo proprietário deste avião, na Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, curiosamente tem o mesmo nome da nossa, a ANAC. É um avião modelo EMB 721C, fabricado em 1979. É um avião, enfim, já com alguma idade. É um modelo popular entre os pilotos? Porque há muitos modelos destes monomotores. Há muitos modelos monomotor, há várias marcas que os fabricaram. Incluindo no próprio Brasil. Exatamente. E a indústria aeronáutica no Brasil tem estado a crescer imenso nas últimas décadas. Agora, o que acontece é que desde que estes aviões sigam rigorosamente as manutenções que estão estipuladas, tanto à sua fuselagem como aos seus componentes, como o motor, não há razão nenhuma para dizer, e volto a frisar, que pela forma como o avião estava a planar, não aparenta haver nenhuma falha maior no que respeita à integridade da fuselagem do avião. E não é a idade que dita, obviamente. Não é a idade que dita, pode ser um avião bastante... Há aviões muito mais antigos e que estão a voar, aviões de 1930 e por aí. Estes acidentes são, infelizmente, mas como se sabe, frequentes, sobretudo no Brasil, um país, até pela distância entre cidades, o meio aéreo é um transporte bastante utilizado e nem sempre o meio comercial aéreo. Às vezes estes aviões um pouco mais pequenos, os chamados táxis aéreos, que são precisamente este tipo de aviões. Diria daquilo que sabe que o Brasil, sobretudo pelo número destes aparelhos, é um país seguro neste aspecto? Repare, nós estamos a falar de aviação privada, basicamente é esse mundo, aviação ligeira e aviação privada, em que existe, como disse bem, pela dimensão do país, a necessidade que as deslocações se tornem mais curtas e aviões ligeiros, mesmo a conhecida avioneta, não é? Como se conhece normalmente, que sejam de uma extrema utilidade. E mais uma vez frisamos, desde que sejam acompanhados com o rigor necessário das suas inspeções, que sejam cumpridos todos os princípios indicados pelo fabricante e todas as boas práticas de voo que qualquer piloto formado, seja ele um piloto privado ou um piloto comercial, tem que seguir no exercício do voo,
não há razão nenhuma para nós dizermos que há insegurança. Não podemos esquecer que é um país verdadeiramente grande e que onde a aviação privada também tem uma dimensão muito maior que provavelmente em quase todos os mais pequenos países da Europa e logo, se calhar poderá haver um maior número de acidentes que à escala não quer dizer que a percentagem seja assim tão diferente de qualquer outro país onde a aviação privada também é ela utilizada para transporte aéreo, para táxi aéreo e até muitas vezes simplesmente como hobby de muitos pilotos que escolhem esse hobby para os seus dias livres.